Olá a todos, agora eu vim iniciar agora com vocês aqui um estudo teológico sobre anjos. Vamos falar um pouquinho sobre anjos. Então, estarei usando aqui o livro de B.J. Oropesa, 99 perguntas sobre anjos, demônio e batalha espiritual. Então, vamos conhecer algumas coisas sobre anjos. Será que existe anjo da guarda ou não? Será que os anjos só é falado somente nos textos bíblicos? Existe algum outro documento que fale sobre eles? Os anjos são materiais, eles são é, é, espirituais, ele age a favor do homem através de Deus, existe anjo da guarda. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre eles. Então, antes de começarmos, a gente tem que entender primeiro o que significa a palavra anjo. Né? A palavra hebraica usada no Antigo Testamento é malar. Malar, que significa mensageiro ou representante. É aquele que traz a resposta de Deus. Diferente de Hermes, que no caso ali seria o intérprete, né, de Zeus, tá bom? E no grego a palavra é angelos. Uns costumam trazer como angelos. Tá bom? Essa palavra aparece no nome do profeta Malaquias, que é meu mensageiro, Melachia, né? Indicando um mensageiro enviado por Deus. Ou seja, ele está dizendo aqui que o profeta, muitas das vezes, ele é considerado como um mensageiro de Deus. É claro, o profeta ele trazia ali a mensagem de Deus. Tá? Na mitologia grega, a palavra traduzida como anjo ou ângelos era utilizada em referência ao deus Hermes, que funcionava como mensageiro de outros deuses. No caso, ele fazia a interpretação. Tá? O mensageiro pode ser tanto humano quanto um ser espiritual. Tá bom? Em Marcos capítulo 1, verso 2, João Batista é apresentado como um mensageiro que prepara o caminho do Senhor, né? Em Lucas 9:52, capítulo 9, verso 52, Jesus envia seus discípulos como mensageiros a fim de preparar o caminho para ele em Samaria. A palavra ângelos aparece 175 vezes no Novo Testamento. Tá? Raríssimas vezes ela é mencionada no Antigo Testamento. Tá bom? Então ela aparece muito mais ainda no Novo Testamento do que no Antigo. Tá bom? O contexto de uma passagem muitas das vezes determina se o mensageiro é humano ou um espírito. Em Mateus 28:2, por exemplo, o mensageiro era um ser sobrenatural, um anjo do céu que rolou a pedra da entrada do túmulo de Jesus. Essa ação estava acima da capacidade de um ser humano. Tá? Então, muitas das vezes, as escrituras apresentam a figura dos anjos como muito forte, tá? Ou seja, é diferente de uma força sobre-humana, tá? Uma força muito elevada. Tá? A primeira vez que os anjos aparecem como mensageiros sobrenaturais enviados por Deus é em Gênesis 3, capítulo 3, versículo de número 24. Expulsou o homem, Deus, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Esses mensageiros não poderiam ser humanos, já que em Gênesis Adão e Eva eram os únicos. Tá? Então o relato nos leva à conclusão importante sobre esses anjos. Né? Eles apareceram pela primeira vez depois que Adão e Eva caíram em pecado, depois que esses se cobriram com folhas de figueira e fugiram da presença de Deus, e depois Deus ter pronunciado o juízo sobre eles. Então os anjos eles só aparecem depois da queda do homem, tá? A queda do homem para trás, nós não vemos nenhuma referência a anjos ou atividade dele nas escrituras sagradas. Bom, os anjos entraram em cena somente depois que o pecado encerrou o relacionamento íntimo que Adão e Eva tinham com Deus. Ou seja, eles fizeram besteira, então eles aparecem ali agora para trazer o juízo de Deus. Bom, e guardar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sim, a palavra anjo geralmente identifica um ser sobrenatural que, como mensageiro, desempenha um papel mediador entre Deus e os seres humanos. Entretanto, devemos reconhecer desde o princípio que os anjos não são mediadores da salvação. Tá bom? O único caminho da salvação é Jesus. Como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não adianta clamar a anjos
para se chegar a Deus, que não tem condição de fazer isso. Sinto muito se eu estraguei a sua fé dessa maneira, mas os anjos não têm esse papel de ser ponte entre Deus e os homens ali. Tá? Essa mediação desse caminho para se chegar a Deus é somente através do seu Filho Jesus Cristo. Tá? E ele menciona aqui, ó. Entretanto, devemos reconhecer desde o princípio que os anjos não são mediadores da salvação. A Bíblia afirma que o Cristo é o único mediador neste sentido. Isso está escrito na primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 5. Cristo reconcilia os seres humanos com Deus e os faz filhos de Deus. E os anjos ministram para com Deus, para os seres humanos, e os auxiliam de acordo com a direção de Deus. Tá? Então, na verdade, os anjos, nós conhecemos aqui já nessa primeira lição, eles são mensageiros, aquele que traz a mensagem, tá? Não existe anjos da guarda ali, tá bom? E eles são mediadores ali na concordância de Deus e dos homens. Que concordância é essa? Quando Deus precisa fazer uma auxiliação através do homem ali, então os anjos aparecem para poder justificar a questão da vinda dele, ou trazer uma mensagem de Deus, ou simplesmente ajudar o ser humano através da sua dificuldade do dia a dia. Tá bom? Então essa é a primeira lição que nós vamos falar sobre os anjos. Tá? Vamos falar sobre anjos maus, vamos falar sobre Satanás, qual a figura do anjo, né? Como é que ele tem asa, se ele não tem asa. A figura de Satanás realmente ele tem tridente, né? Usa uma capa vermelha, ele fede a enxofre. Então essa parte agora da teologia nós vamos falar muito sobre a questão dos anjos. Tá bom? Espero vocês então aí numa próxima aula. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.